Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento acerca do recebimento da petição inicial na ação de improbidade administrativa. A decisão de recebimento da petição inicial da ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societate. Nos termos do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade administrativa. Estando a petição inicial em ordem, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido. Nessa oportunidade, o acusado poderá apresentar uma manifestação por escrito, indicando as razões da inexistência do ato de improbidade e pedindo ao juiz a imediata rejeição da ação. Lembrando que essa manifestação deve ser apresentada no prazo de 15 dias. Após a manifestação do requerido, o juiz, no prazo de 30 dias, analisará se rejeita ou não a ação. Cabe destacar que, para receber, o juiz não precisa se convencer de que houve de fato o ato de improbidade. Porém, para rejeitá-la, o magistrado deverá estar convencido da inexistência do ato de improbidade, ou da improcedência da ação, ou mesmo da inadequação da via eleita. Veja que, para rejeitar, o juiz precisa de um convencimento bem mais sólido do que para receber a petição inicial. A dúvida da existência do ato de improbidade é suficiente para justificar o prosseguimento da ação. Por essa perspectiva, considera-se que nessa fase do processo aplica-se o princípio do indúbio pro societate, ou seja, no momento de receber a ação, a dúvida sobre a existência do ato de improbidade administrativa deve ser solucionada em favor da coletividade. Todavia, embora a doutrina seja pacífica quanto à aplicação do princípio do indúbio pro societate nessa fase do processo, não basta que o juiz, após analisar a defesa prévia do requerido, receber a ação de improbidade simplesmente invocando tal orientação. Segundo o STJ, essa análise preliminar acerca do recebimento da petição inicial tem por finalidade impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativas legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. Não se pode ignorar, como dito, que na fase preliminar, o magistrado atua em cognição sumária, não se aprofundando no exame de mérito da pretensão sancionatória, de sorte que, se os indícios apresentados forem suficientes à instauração da dúvida quanto à existência da prática de ato improbo, a inicial deve ser recebida, à luz do princípio do indúbio pro societate. A decisão de recebimento da petição inicial, incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e especificamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos indiciários apresentados em cotejo com a causa de pedido delineada pelo Ministério Público. Essa postura, inclusive, é reforçada atualmente pelos artigos 489, parágrafo 3º e 927 do CPC de 2015. Nessa linha, a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do indúbio pro societate, devendo, antes, ao menos tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos da convicção externados pelo órgão judicial. Dessa forma, a decisão de recebimento da petição inicial na ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação mínima acerca dos elementos que convenceram o magistrado da existência de indícios do ato de improbidade questionado no processo, não sendo suficiente a motivação genérica de que a dúvida acerca do ato beneficia a tese do acusador.